No vídeo de hoje vamos falar da aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente da pessoa com depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que altera o humor da pessoa, gerando inclusive tristeza profunda. Os sintomas da depressão são diversos e variam de cada caso, mas os mais comuns são desesperança, falta de sono, falta de apetite, entre diversos outros. A depressão pode ser uma doença incapacitante que atinge milhões de pessoas. A depressão pode ser classificada por 3 graus diferentes: leve, moderado e grave. E esse grau é diagnosticado com o médico psiquiatra. Por ser uma doença mental psiquiátrica, a pessoa com depressão pode ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Vamos falar sobre esse benefício. A aposentadoria por incapacidade permanente é destinada aos trabalhadores que ficaram incapazes total e permanentemente para o trabalho. Essa impossibilidade para o trabalho não permite que o trabalhador seja reabilitado para outra atividade ou outra função. A depressão, a depender do grau, pode sim dar direito à aposentadoria por incapacidade permanente. A reforma da Previdência de 2019 trouxe diversas alterações nos benefícios por incapacidade, inclusive na aposentadoria por incapacidade permanente. A alteração mais significativa foi no valor do benefício. Para ter direito a esse benefício, o segurado precisa cumprir alguns requisitos, sendo os mesmos para os homens e mulheres. O primeiro requisito é que precisa ter carência mínima de 12 meses, ou seja, pagar o INSS por pelo menos um ano. Quanto à carência mínima, cabe uma atenção nos casos de acidente de trabalho e doença grave. Os segurados com doença grave ou que tiveram acidente de trabalho é dispensada a carência mínima. O segundo requisito é que no momento da incapacidade, o segurado precisa estar pagando no INSS, estar no período de graça ou recebendo um benefício por incapacidade temporária, por exemplo. E o terceiro requisito é que o segurado precisa estar incapaz total e permanentemente para o trabalho. Quanto ao valor do benefício, isso vai depender de quando aconteceu a incapacidade, se for antes ou depois da reforma da Previdência de 2019. Se a incapacidade aconteceu até 12 de novembro de 2019, um dia antes de entrar em vigor a reforma da Previdência, o benefício será de 100% da média. A média é referente aos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, ao descarte dos 20% menores salários de contribuição. Agora, se a incapacidade aconteceu após a reforma, o segurado vai receber 60% da média, mais 2% ao ano que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição para os homens e 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres. A média é referente a todos os salários de contribuição. Não há mais o descarte dos 20% menores salários. Mas atenção, se for em decorrência de acidente de trabalho, o segurado vai receber 100% da média de todos os salários de contribuição. A incapacidade total e permanente será atestada inicialmente pelo INSS. Por isso é importante ter bastante documentos médicos que comprovem a incapacidade. É comum o INSS negar o benefício dizendo que não há incapacidade total e permanente para o trabalho. Se isso aconteceu, você tem duas opções: ou recorrer da decisão através de um recurso ordinário no próprio INSS, ou ingressar com a demanda judicial. Em caso de indeferimento, ou seja, negativa do benefício, é importante procurar um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Lembrando que na ação judicial, você também vai passar por uma perícia médica e também será necessário documentos que comprovem a incapacidade. Os beneficiários da aposentadoria por incapacidade permanente têm algumas dúvidas, e uma delas é se o benefício é vitalício. E, na verdade, o benefício será pago enquanto perdurar a incapacidade total e permanente para o trabalho. O INSS, em alguns casos, pode chamar o segurado para fazer uma perícia revisional e verificar se a incapacidade total e permanente ainda continua. Inclusive, o INSS pode cessar o benefício. E se isso aconteceu com você, procure um advogado ou advogada para ingressar com uma ação judicial. Outra dúvida é sobre o adicional de 25% no valor da aposentadoria por incapacidade permanente.
O acréscimo de 25% é de 1/4 do valor do benefício destinado aos segurados que recebem aposentadoria por incapacidade permanente e que dependem de outras pessoas para realizar atividades do dia a dia. Para apurar a necessidade da ajuda de terceiros, o segurado vai passar por uma perícia médica no INSS. Se você tem depressão e acredita ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ou se você fez o pedido, mas foi negado pelo INSS, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Você gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.